O programa Caminho da Universidade tem a satisfação de entrevistar duas pessoas maravilhosas que vão falar sobre a terceira idade. Afinal, dia 1º de outubro é Dia Internacional da Terceira Idade. No primeiro momento, nós vamos conversar com a professora, doutora Roseli Bilobran Klein. Ela que é professora junto à Unespar de Ana Vitória e também é a coordenadora da FAT. No segundo momento, vamos conversar com a ex-secretária da Unespar, professora Elizabeth Empinotti, que é presidente da FAT, Associação da Terceira Idade. Vai ser extremamente produtivo e interessante o programa de hoje. Minha cara professora, doutora Roseli Klein, seja muito bem-vinda ao programa Caminho da Universidade, da TV 1000, que é afiliada à TV Cultura do Brasil. Muito obrigada professor, por esse convite, né? Agradecemos aí por podermos partilhar um pouco do nosso trabalho, né? E convidamos a todos que nos ouvem aqui também para conhecer um pouquinho mais desse nosso trabalho, né? Muito obrigada pelo convite. Eu tenho certeza que o pessoal de casa vai aprender muito. Algumas pessoas até desconhecem em relação à existência da AFAT e da FAT. E hoje será esclarecido. Eu quero desejar parabenizá-las, tanto a senhora como a professora Elizabeth, pelo trabalho que vocês realizam junto àquelas pessoas que ajudaram no desenvolvimento de nossas cidades e da região. Minha cara professora, doutora Roseli, eu preciso que a senhora fale historicamente dos primeiros atendimentos, daquelas pessoas que procuravam a questão de uma orientação, enfim, passaram a procurar a FAT. Como é que foi esse trabalho? Como é que você fez parte também dessa equipe maravilhosa? Por gentileza, fique à vontade. Então, antes disso, eu queria fazer assim uma retrospectiva histórica, né? Conforme alguns autores que vêm publicando sobre a origem desses grupos, né? Propriamente também das faculdades que atendem as pessoas idosas, né? Então, a gente percebe assim, que esse atendimento ele começou lá mais ou menos na década de 1960, isso foi lá em 1968, mais ou menos, lá na França, quando o governo francês ele estabeleceu um programa de formação continuada para adultos. E esse programa de formação continuada para adultos, ele visava oferecer treinamento profissional, cursos de música, teatro, dança, enfim. E as pessoas eles começaram a perceber que as pessoas idosas que foram buscar participar desses cursos, né? Porque elas estavam assim, vamos dizer assim, à margem de uma sociedade que precisava então continuar a sua formação. Muitos tinham se aposentado, não tinham voltado mais aos bancos escolares, outros participavam de cursos de alfabetização e letramento para terminar o seu processo de alfabetização. E visto isso, apresentada essa realidade, logo em seguida a Universidade de Toulouse, na França, ela abriu um curso especialmente para a pessoa idosa, então seria uma faculdade de terceira idade, né? Isso aconteceu já na década de 1970. E aí, a princípio, foram poucas pessoas que procuraram esse curso, conta-se a história que era em torno de 40 pessoas, mas aí a repercussão foi tão grande que começou a noticiar essa faculdade na França e depois em outros países, que no ano seguinte foram mais de 1000 pessoas inscritas nesses programas. E assim como a Universidade de Toulouse, então, teve essa abertura para os idosos, né, outras universidades no mundo todo e também no Brasil. Aqui no Brasil, alguns historiadores falam da Universidade Federal de Santa Catarina, que daí na década de 1980 foi pioneira, vamos dizer assim, em abrir um curso de extensão universitária para os idosos, né, como se fosse uma faculdade aberta para a terceira idade. Então, foi a Universidade Federal de Santa Catarina, década de 1980. Em 1991, a ONU instituiu o Dia do Idoso, né? E em 92, a FAF, né? A antiga FAF, hoje Unespar,
ela criou esse grupo, né, FAT, Faculdade da Terceira Idade, como um projeto de extensão da faculdade. Então, alguns professores lá pioneiros, né, o professor Nelson Sicuro, o professor Aneli Sicuro, o Padre Abel, José Fagundes, professora Lili Matzenbacher também. Delci Christi, né, que foram assim, professora Rosana Ansai, que foram assim pioneiros em criar esse projeto. Então, nós temos até alguns documentos lá que a professora Lili deixou nas nossas mãos, agora veio para cá, né? E falando sobre isso, sobre o primeiro projeto, sobre a data de criação, quem foram os idealizadores. Então, eu achei assim, bem interessante que isso foi em 92 e foi só em 94 no Brasil que foi criado o Conselho Nacional do Idoso. Então, quer dizer, ele veio antes do Conselho Nacional do Idoso. Então, para a gente perceber que essas pessoas, elas tinham uma visão, né, de atendimento a essas pessoas que estavam em situação de desigualdade, né, procurando uma formação continuada. Então, isso começou lá em 1992. Então, esse ano nós estamos fazendo 30 anos de FAT, né? Então, em 94 veio o Conselho Nacional do Idoso, em 1998 a FAT, foi criada a AFAT, né? Então, muitas pessoas confundem um pouquinho FAT e AFAT. Então, em 98 foi criada a AFAT, que é uma associação da Faculdade da Terceira Idade. Então, com as pessoas participando, no início foram poucas pessoas, depois o grupo foi aumentando, então houve uma demanda também em manter uma associação para que garantisse, por exemplo, um material pedagógico, ou mesmo um pequeno lanche que as senhoras gostam de fazer, uma viagem, um passeio, um piquenique. Então, a associação ela veio para dar amparo nesse sentido, para poder concretizar algumas ações da própria FAT, né? Então, veio em 1998. No ano de 2000, essa AFAT, ela se tornou uma entidade de utilidade pública aqui do município de União da Vitória. Isso foi no ano de 2000. Depois nós tivemos em 2003 também o Estatuto do Idoso, a primeira edição do Estatuto do Idoso, né? E aí esse trabalho vem continuando, então desde 1992 até os dias de hoje, e muitas pessoas passaram pela coordenação desse grupo, inclusive a professora Elizabeth Pinotti, né, que há mais de 10 anos coordenou aí esse grupo. Quando ela se aposentou, daí veio eu, que aí, como ela não tinha mais vínculo com a universidade, né, e esse projeto ele nasceu dentro do colegiado de pedagogia, e eu como professora do colegiado de pedagogia, então assumi a coordenação da FAT, e a professora Elizabeth ficou na presidência da AFAT, né? E teve uma curiosidade aqui no ano de 2020 e 2021, por conta da pandemia, o grupo continuou, os encontros continuaram, porque nós temos aí uma coordenação maior, porque agora a nível de universidade, nós fazemos esse projeto de extensão universitária, ele faz parte de um grande programa, que é o programa Unespar 60+, onde todos os outros campos da universidade também existem programas voltados para a terceira idade. Professor, não interrompendo, mas eu sei que é referência a Unespar aqui, campus na Vitória, para os demais campos da Unespar no estado do Paraná. Isso, foi a primeira, né? Depois teve o campus de Paranaguá, né? Então, nesse ano de 2020-21, foi o professor Sebastião Cavalcante, que ele é coordenador do grupo lá de Paranaguá, que nos chamou assim para fazer uma parceria, vamos fazer online, não vamos deixar eles isolados por causa da pandemia, o pessoal está sofrendo que não pode sair, e é uma população de risco, ela precisa, né, interagir, não podemos abandoná-los. E aí foi que aconteceu. Então, nós fizemos, apelamos para o Google Meet, né? Perfeito. E foram feitas as palestras, inclusive curso de francês, aulas de alongamento, dança, quero perguntar para a música. senhora as atividades. Temos em 2 minutinhos, que passa rápido o tempo, e ter sua mensagem. As atividades, você vê curso de francês, música. Isso, então, fala um pouquinho sobre essas atividades. As atividades, aqui no nosso grupo, né, a gente se reúne uma vez por semana, e hoje nós temos a parceria aí do SESC, né, com o Alexandre, a Tatiana, que é a Braços abertos social, com o Alexandre aqui. Braços abertos para nós, né? Então, a parceria da Unespar com o SESC, a professora
Elizabeth como presidente da AFAT, então são os nossos parceiros. Ainda temos como equipe executora a professora Viviana Lucic, que também é do Colegiado de Pedagogia, que nos auxilia aqui, né? Então, as atividades são palestras, porque afinal é uma faculdade da terceira idade, né? Então, nós contamos com algumas pessoas da comunidade, contamos com os professores da Unespar, com profissionais liberais, pessoas da comunidade, que vêm, né, compartilhar um pouquinho do seu conhecimento, né? Então, fazem as palestras. Além disso, né, a gente tem aí alguns passeios, elas gostam bastante, eu falo elas porque a maioria são elas, né? Tivemos vários passeios, visitas técnicas a algumas empresas, indústrias que nos acolheram muito bem, que também faz parte de um processo de formação continuada, que é bem importante. Grupos de dança, ensaio de quadrilha, agora nós estamos com as comemorações dos 30 anos do grupo, né? Que logo mais a professora Elizabeth vai falar, né? E tivemos lançamento de livro também, né? Esse ano, então, nós tivemos 2 senhoras que ainda, uma com 90 anos, ainda editou um livro, né? Então nós temos aí os 2 livrinhos aqui, contando as suas memórias, né? Uma da Nilda Zaiser e outra da Dona Elga Lusa, já com 90 anos a Dona Elga, né? E escrevendo as suas memórias. Então isso foi bem bacana. Aí é resultado da FAT e da AFAT. Realmente estão de parabéns. Minha cara professora, doutora Roseli, nosso tempo é curto e nós teríamos que abrir o espaço tanto para a senhora e como para a nossa querida professora Elizabeth Pinotti, para que pudessem socializar esses 30 anos e pela importância que é a Faculdade de Terceira Idade e a associação. Preciso que a senhora deixe uma mensagem especial ao pessoal da terceira idade que ainda estão produzindo. Né? Não existe idade para o conhecimento, mas, por gentileza, posso se dirigir ao público. Eu só queria dizer que a todos, né, faço o convite para que venham, né, conhecer esse grupo e os seus grupos, que cada comunidade, cada bairro tem os seus grupos de convivência, isso é muito importante. Ali a gente faz trocas de experiências, aprende um pouquinho mais, né? E não fica só em casa, é sempre uma formação continuada, então isso é bem importante. Participem desses grupos, que isso vai melhorar também a saúde mental, física, emocional, o bem-estar de todos, né? Isso é bem importante. Então esse fica o meu convite para que vocês participem desses grupos de terceira idade e também de faculdades de terceira idade. Muito bem. Em nome de toda a equipe da TV 1000, agradecemos sua presença e leve o nosso abraço e o respeito com as pessoas que frequentam a Faculdade de Terceira Idade e a Associação. Muito obrigado pela sua presença. Nós vamos fazer um intervalo e, na sequência, vem a professora Elizabeth. Certo, obrigada. Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade e hoje a presença da doutora, professora Roseli e da ex-secretária do Unespar, e também foi coordenadora da Associação da Terceira Idade. É rapidinho e já voltamos com a professora Elizabeth. Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade e hoje estamos homenageando o pessoal da terceira idade. Final, 1º de outubro, Dia Internacional do Idoso. Primeiro bloco, tivemos a presença da professora, a doutora Roseli, que nos deu uma aula do surgimento da Faculdade de Terceira Idade. Foi lá na França buscar todo esse conhecimento, chegou aqui no Brasil e a Unespar, uma das primeiras. O segundo bloco está reservado para ex-secretária do Unespar, ex-coordenadora da FAT, a querida professora Elizabeth Pinotti. Eu tirei uns 3, 4 nomes dela, que é Aparecida, Gorda, é longo, mas a querida Beth. Seja muito bem-vinda ao programa Caminho da Universidade TV 1000, que é filiado da TV Cultura do Brasil. Prazer enorme recebê-la no programa. Olá, professora Luiz e demais ouvintes, é um prazer estar aqui e principalmente para estar falando da nossa querida AFAT, né? E também da Unespar, né? Que esse projeto foi criado dentro da Unespar, né? Antiga FAF.
Um projeto maravilhoso, né, professor? A professora Roseli nos colocou detalhes assim riquíssimos. E eu sei que quando você esteve à frente como coordenadora, hoje presidente da associação, eu até tive o prazer de dar uma palestra, que até hoje não terminei a palestra, de tantos questionamentos que me fizeram. E eu adoro, sempre digo, a melhor aula é aquela que você não consegue terminar. E então fale sobre essa vivência, essa relação de amizade do grupo. Eu sei que é uma grande família. A professora Roseli colocou a questão do lançamento dos livros. Eu estive presente, realmente me encantei. Você realiza sonhos que jamais imaginou, de se tornar uma escritora, de se tornar até uma artista, uma poeta, uma poetisa. Então fale desse entrosamento, dessa amizade, por gentileza. Então, a professora Roseli falou um pouquinho da história, como surgiu, mas eu vou ainda mais para trás e contar um pouquinho sobre os idosos, né? E sobre a terceira idade. Quando eu entrei para ser a coordenadora da AFAT, eu não tinha experiência nesse campo, né? A minha experiência era administrativa, também dei algumas aulas na faculdade, mas minha experiência era zero com grupos de terceira idade. Então, eu comecei a estudar, né? E uma das primeiras impressões que eu tive, né, é que existia muito preconceito contra a pessoa idosa. Daí eu pensei, mas será que isso é uma impressão minha ou será que existe? E aí eu fui buscar na literatura, né, para ver o que existia, como é que se trabalhava, né? E, para minha surpresa negativa, eu comecei a ver que essa questão da valorização ou não da pessoa de idade, ela já começou 2.500 anos antes de Cristo, né? O que as pessoas queriam? Queriam achar a fonte da juventude, né? Queriam transformar o velho em jovem, apesar de que a expectativa de vida era bem menor, né? Mas já existia esse preconceito contra a pessoa de idade, né? Eles, durante muito tempo, né, foram deixados à margem da sociedade, né? Muitas vezes eles eram levados em locais abandonados pela família, pela sociedade, para deixar que morressem, né? Porque o velho era tido como fraco, como inútil, como incapaz, né? E a gente vê isso através da literatura, que, aliás, é muito pouca, através do tempo. Na Idade Média, até a Idade Média, quase não se vê nada sobre isso, né? A não ser, né, depois, com a era da industrialização, que começou a ser dado mais valor para a pessoa de idade, né? Então, como já estava crescendo tanto essa população, já não podiam mais ser abandonados ou deixados nos mosteiros, né? A família foi obrigada a assumir essas pessoas, né? E a gente vê agora, até com a obrigação da legislação, que as instituições de ensino superior precisam ter, e também com o Estatuto do Idoso, como bem lembrou a professora Roseli, é necessário criar esses programas de atendimento, né, à pessoa da terceira idade. E que você veja que aqui na faculdade, né, na nossa antiga FAF, foi pioneira. Porque lá em Toulouse, o primeiro curso foi em 1973, e aqui foi pouco tempo depois, em 1982, né? Então, ele foi pioneiro principalmente pela sua abordagem, né? Onde é dado palestras, é dado uma continuidade nos estudos, né? E não apenas recreação, como a gente percebe, né, que em muitos lugares acontece. Professor, desculpa me interromper. Bom, pessoal, eu faço parte da terceira idade. Ah, vocês viajam e jogam bingo e dança? Infelizmente, quando a pessoa não conhece a atividade séria que é voltada para o crescimento, né, para realmente eles serem valorizados,
tem uma ideia, uma pseudo-ideia em relação ao grupo terceira idade. Desculpa lhe cortar, porque é bom deixar claro. Isso é muito importante que a gente deixe claro, que lá, né, na nossa Faculdade da Terceira Idade, eles têm muitas atividades, né, com profissionais de todas as áreas, sempre com palestras, visitas técnicas, né, e isso, né, é para valorizar. Eu sempre digo para eles, vocês foram muito para tão pouco hoje em dia. Bingo, né? Nem pensar. Uma vez ao ano lá a gente faz um bingo, né? Mas esse é uma atividade que realmente no nosso projeto lá ele deixa de existir, né? Então, é feita a valorização do ser humano, porque é comprovado que grupos de convivência, eles fazem tanto bem para a saúde física como mental, né? Então, a gente costuma dizer que lá é uma grande família, que dificilmente quem entra sai do grupo, né? Eles gostam, participam e como tem profissionais de todas as áreas, nunca é cansativo, nunca é monótono, né? Porque sempre a cada semana são coisas diferentes, né? Que trazem o conhecimento para essas pessoas. Eu sei que a vivência da sua pessoa, como coordenadora hoje, como presidente da associação, da professora Roseli também, no entanto, pelo perfil, convidaram para coordenar. Fizeram muito bem todo o conhecimento que ela tem. Mas eu preciso saber da senhora como será os 30 anos da associação, quer dizer, da FAT e da AFAT, porque tem pessoas que estão desde o começo e sempre estão saboreando cada encontro, cada momento, revelando situações, contando as suas experiências, socializando o seu dia a dia, quer dizer, é uma renovação interna do ser, para o conhecimento e para conviver e viver. Como será esses 30 anos na festividade desta terceira idade? Então, nós estamos aí com uma programação, né, de verdade, já comemorando durante praticamente todo o ano, né? A gente vem dizendo, esse é o ano dos 30 anos da faculdade, né? E eu acho que nunca teve um público tão grande como agora. Tanto que a gente já está quase limitando a participação, né? Porque já não temos mais espaço para tanta gente. E esse ano, dia 14 de outubro, nós iremos comemorar, né? Para os associados com um jantar, com um baile, um jantar muito especial, né? Apresentação musical de um professor da faculdade, que também ele já aplicou o seu projeto dentro da FAT. Nós tínhamos um coral, né, que se apresentou algumas vezes, né? Então esse professor volta para fazer algumas apresentações para a gente também. Olha, que bacana. Então existe uma empolgação de todos ali da FAT. Com certeza, né? O pessoal está muito empolgado, né? E como eu disse, a gente virou uma grande família, né? E como família a gente sempre gosta de estar juntos e comemorar as coisas boas. Então, a professora Roseli e a senhora são as mães daquelas crianças de 80, 70, quase 90? Quase 90. Que bom se sentir mãe, né, de pessoas que produziram. E o nosso grupo, ele é tão, assim, bem reconhecido na sociedade, que nós temos muitas pessoas antes dos 60, temos vários que participam e dizem, será que eu posso participar? Pode, ele é aberto à comunidade, né? E sempre todos que vêm são muito bem recebidos e acolhidos. Não tem pré-requisito, tem que ser aposentado, tem que ter X anos, nada disso. Não. O requisito é buscar o conhecimento sempre. Ótimo, excelente. Minha cara Elizabeth Empinotti, resumindo assim, professora, ex-secretária, ex-coordenadora, hoje presidente da associação. Nós precisamos que a senhora deixe uma mensagem especial pelo Dia Internacional do Idoso. Por gentileza.
Rousseau, ele disse assim, que quem mais viveu não foi aquele que viveu muitos anos, mas sim aquele que mais sentiu os anos de vida, né? Então eu deixo essa mensagem, né? A gente não basta só ter um número grande de anos, né? Mas sentir a vida, né? E o conhecimento é uma coisa assim impressionante, como nos abre a mente, como transforma nossas vidas, né? Então deixo essa mensagem para todos, que venham conhecer a FAT, né? E ampliar os seus conhecimentos. Muito bem. Conhecimento é remédio. Com certeza, né, professora? Legal. Minha cara professora Elizabeth, muito obrigado por sua presença. Agradeço mais uma vez também a professora doutora Roseli e queremos deixar aqui para todos os idosos o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso respeito e expressar em nome aqui de toda a equipe nossa gratidão. Eles vão abrindo caminho ou caminhos para que os maduros, para que a juventude, os mais novos, possam palmilhar com tranquilidade e serenidade. Muito obrigado pela sua presença. E tenho insistido semanalmente o seguinte, que não existe problema sem solução quando você acredita no poder da palavra mágica educação. Até a próxima semana.